Fala, meus amigos e amigas concurseiros, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Professor aqui, Ali Oliveira, com vocês. Olha só, pessoal, vou gravar uma aula aqui, deixar com vocês aí no YouTube, de Direito Constitucional, direcionado aos concursos de carreiras policiais. Já digo para vocês aí que vai ser uma aula diretona, sem cortes aqui no meu vídeo, vou deixar para vocês, ok? E olha só, o material aí que eu preparei para o concurso da PMMG, de soldado, mas o assunto ele é pertinente para qualquer concurso das carreiras policiais. Então, você vai fazer um concurso aí da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar, que não seja apenas em Minas Gerais. Creio aqui que nós vamos falar um pouquinho sobre direito constitucional, sobre o assunto, sobre o material. Então, espero que você seja contemplado com essa aula e você possa adquirir um conhecimento para fins aí da prova ou do concurso que você pretende, já está estudando, enfim, bate-papo nosso aqui, pessoal, um bate-papo tranquilo, na nossa simplicidade, mas aqui com uma forma dinâmica e poder passar para vocês um conhecimento que com certeza pode ser muito oportuno e válido na sua prova. Olha só, então esse material montei aí para a gente estar discorrendo sobre ele, um e-book. A meta é passar. E eu quero compartilhar com vocês, iniciando aqui do zero, como se diz, tanto para aquele que vai iniciar o estudo para concurso e talvez encerrou o ensino médio, vai iniciar um curso superior, ainda que um tecnólogo, e, enfim, e não tem afinidade alguma com direito. Então, eu creio aqui que a nossa aula inicial ela vai atingir você, vai atingir também aqueles que já estão aí nos estudos há um bom tempo. E nada mais justo do que nós começarmos pelos princípios fundamentais. E pelos princípios da República também nós vamos entender sobre todo esse assunto. Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a Constituição, que é importante você ver, olha só, no conceito de Constituição. Então a Constituição, ela, ela é realmente a lei suprema que rege de forma política e administrativa todo um Estado-nação. Nós hoje vivemos sobre o páreo das constituições, a maioria dos países hoje organizados, que tem como o regime de governo, isso é uma aula específica, a democracia, nós temos o quê? As constituições que elas estão dentro de uma vertente em que o cidadão ele é participante na construção dessa Constituição, desta lei fundamental. Eu não vou falar aqui sobre a norma hipotética de Hans Kelsen, não. Nós vamos falar aqui sobre algo que é importante para você fazer uma prova e ser aprovado no seu concurso policial. Então hoje essa aula é voltada para você que quer ser um policial, militar, civil, policial penal, enfim. Então, pessoal, conceito de Constituição básico, simples e objetivo para você entender. É uma lei fundamental. Ela tem um viés político, ela tem a sua característica política, de formação política, mas ao mesmo tempo ela tem também o quê? A sua norma jurídica. Isso é importante saber. Ela tem mandamentos de comportamento jurídico. Então, nós vamos ver que ela se funde nessa organização dentro de uma lei maior, dentro das suas competências e principalmente dentro desse conceito sobre a aquisição do poder. O que nós temos que entender sobre essa aquisição do poder? Outrora, aí, quando nós estudamos as constituições ou os regimes políticos, ditatoriais, soberanos, em que não havia participação popular, ou seja, né, o soberano ele ditava todas as regras, ele era o juiz, ele era o legislador, ele era também ali o executor ou executivo. Então, não tinha um limite para esse governante. Já as nossas constituições atuais, como a nossa Constituição de 1988, a nossa do nosso país, do nosso estado, Brasil, nós temos que há também dentro dessa norma política jurídica algo que limita o poder do governante. Então isso é importante. Então os governantes, sejam eles em quais órgãos eles estejam trabalhando ou estejam ali governando, vamos dizer assim, no executivo, ou aquele que seja
o legislador, ou aquele que seja o julgador, dentro desse poder, ele também terá o seu poder limitado. E nós temos uma aula específica também sobre a tripartição dos poderes, isso aí é outro assunto, mas tudo converge para vocês entenderem que as novas constituições democráticas, dentro desse conceito moderno, nós temos que o exercício do poder, dentro dessa aquisição, ela também há uma limitação. É o que se diz de constitucionalismo. Então isso é muito importante vocês entenderem, você que está iniciando seus estudos para uma prova de carreira policial, para você saber o que é uma Constituição. E aí, ao final, nós temos o quê? Que vai enumerar os direitos fundamentais, os direitos do indivíduo, direitos esses que eles não podem ser tolhidos. E aí eu já faço uma pergunta para você, dentro do conceito. Pergunta essa que talvez você não vai recebê-la, talvez aí, ou nunca ouviu em algum cursinho, ou apenas bem adiante aí, se você estiver estudando. E aí, esse direito individual que as constituições traz na proteção ao cidadão ou à pessoa, ele é absoluto? Quando nós iniciamos no artigo 5º da Constituição, já avançando um pouquinho para vocês, mas trazendo para o bojo deste conceito, nós temos aí então que o direito à vida ele é absoluto? Então, pessoal, fica já aqui para vocês, de forma objetiva, didática, pontual, para você acertar questões de prova, que não é absoluto os direitos fundamentais e essas garantias. Nós temos aí que eles não são absolutos. O direito à vida ele é importante, tem que ser garantido, sim. Mas temos aí ocasiões que esse direito ele poderá ser realmente deixado à parte por outros motivos. Então nós temos que entender, ou num conflito aí de princípios, enfim. Mas vamos avançar aqui dentro do nosso conceito. Uma Constituição, ela deve ser escrita. Então nós temos que a nossa Constituição, ela é escrita, né? A nossa norma, ela é escrita. Ela deve conter, dentro dos seus sistemas que nós estamos observando aqui, os direitos individuais, que trata das liberdades negativas. E isso nos remete lá aos direitos de primeira geração. Quais são os direitos de primeira geração, ou qual é o direito de primeira geração? É aquele direito em que eu tenho menos a intervenção do Estado e mais a liberdade do indivíduo exercer a sua cidadania, seus direitos civis e políticos. Então, quando eu falo sobre essas liberdades negativas, eu quero menos o Estado e mais o indivíduo. Então, olha só, quando nós observamos os direitos fundamentais, já dentro do conceito de Constituição, esses direitos fundamentais, ele está garantindo a liberdade do indivíduo em não tolir os seus direitos. O Estado, então, deve, pelo contrário, preservar esses direitos, garantir esses direitos, tendo essas liberdades, então, negativas e deixando que o indivíduo possa exercer os seus plenos direitos, os direitos que são inerentes a todo indivíduo. Olha só que interessante, hein? Tudo isso estou falando para você já dentro do meu material, uma aula para você objetiva, também aqui falando sobre o conceito. E nós devemos conter o quê? Nós vamos ver que a Constituição, nossa Constituição no caso, dentro do modelo Montesquieu, que Montesquieu ele não é o que iniciou todo esse sistema de separação dos poderes, quando você estuda profundamente esse lado histórico, mas ele aperfeiçoou esse sistema da tripartição dos poderes. Depois nós temos os freios e contrapesos, que é outra teoria desenvolvida pelos americanos. Nós temos aqui, então, que nós devemos ter essa separação dos poderes. E aí nós temos uma aula específica sobre o artigo 2º, que é interessante, nós falarmos que, e aí, é poderes ou é função? Bom, nós podemos ver nessa aula, vou deixar aí para eu trazer para você essa explicação, uma aula pontual. Eu acho que eu já postei no vídeo aí no YouTube, acho que eu tenho essa aula aí já postada já nos primeiros vídeos que eu estou iniciando com vocês. Olha só, pessoal, devemos então ver essa questão da separação dos poderes, porque isso vai permitir que não há o absolutismo na governância, vai fazer ali então realmente o que eu disse para vocês, o freios e contrapesos, vai equilibrar, e nós temos que adotar realmente um sistema
democrático formal, que nós teremos aí que será o regime de poder quando nós formos estudar sobre isso, regime político, perdão, sobre a questão da democracia. Regras e princípios são importantes? Demais. A Constituição ela traz isso para nós. Nós temos que as regras e os princípios, eles são espécies do gênero norma. Então eu tenho a norma, consegue visualizar? E eu tenho que as subdivisões em espécies, que eu tenho as regras e tenho os princípios, que vão fazer todo esse regimento da norma maior da Constituição, onde nós teremos depois as leis infraconstitucionais, os decretos legislativos, as resoluções, que estarão fundamentados pela Constituição. E então nós temos que os princípios são que são valores, são axiomas, né? Quem gosta muito de doutrina, que vão nortear ali muitos direitos, muitas questões que são tratadas dentro da Constituição, e nós temos aí que as regras também, elas são mandamentais, ou elas vão nos exigir ali o cumprimento para que possa tudo estar dentro desse parâmetro da organização política administrativa. Olha só que interessante. Então, pessoal, temos dentro desses institutos, regras e princípios, nós temos eles implícitos e temos explícitos. Então nós vamos estudar isso aí. Quando nós vamos lá para o artigo 37, que vai falar um pouco, até fazer uma confusão com o direito administrativo, nós temos os princípios expressos, explícitos, que é o LIMP, lembra lá? Legalidade, pessoalidade, moralidade. E nós temos os implícitos também, aqueles que não aparecem totalmente expressos, mas que eles são importantes para basilar e para garantir direitos dentro de uma formalidade também no ordenamento jurídico, se tratando de Constituição. Bora para frente? Entro dentro de princípios fundamentais, é importante, aqui ainda num esqueminha que eu deixo. Então, princípios fundamentais, dentro do conceito político-constitucional. Então, nós temos separação dos poderes, que vai ser algo político dentro da Constituição. Nós temos a independência desse vínculo federativo, ou, perdão, a indissolução, né? Ou seja, os Estados-membros, os municípios, eles são indissolúveis, eles não podem querer se tornar soberano a um país. Nossa Constituição, ela veda. Então, nós vamos que tem muito mais um cunho político por trás do que é jurídico. E aí nós vamos ter os pluralismos políticos, ou né, o pluralismo político, enfim, nós vamos estudar isso aí lá para frente, ali daqui a pouco, no artigo 1º. Temos as questões jurídicas, processo legal, por exemplo. A Constituição, ela trata sobre o devido processo legal e tudo mais. Temos aí o juiz natural e o princípio da legalidade dentro dessa questão jurídica. Isso é importante. Os princípios fundamentais, como eu disse para vocês, são esses valores que nos norteiam, né, dentro de um poder constituinte originário, ou seja, há uma aula sobre isso específica também, quando a Constituição ela inicia, né, no seu estado originário, como foi a Constituição de 1988, que nós temos ela sendo a Constituição cidadã, porque há, né, a participação popular, lógico que dentro de uma questão representativa, muito mais representativa do que totalmente participativa do povo. Mas vamos lá, você talvez, que já está aí um tempo no páreo, estudando para os concursos públicos, já estudou sobre o artigo 1º, 2º, 3º e 4º, que vai tratar sobre os fundamentos, sobre os objetivos, sobre a separação dos poderes, sobre os princípios internacionais, dentro desses 4 artigos iniciais da Constituição. Vou falar um pouco sobre o primeiro artigo, de uma forma diferente, talvez que você já viu, e é importante você assimilar ainda mais, ou sedimentar, se você que já conhece esses artigos, já estudou, já decorou, mas é bom sempre fazer uma revisão se você já teve a oportunidade de estudar bem. E você que não teve a oportunidade de iniciar seus estudos gratuitamente aqui, aprendendo um pouco sobre a Constituição, que é muito bacana, que é muito importante, que está sendo sempre aí objeto de cobrança nas provas. Olha só, que interessante.
Aqui na prova de soldado de Minas Gerais, já por 2 concursos consecutivos, retirou-se direito penal, algumas leis extravagantes, a própria legislação interna do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar e do Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais. E o que eles deixaram como referência numa questão de direito, de matéria de direito? Direito constitucional, direitos humanos. Dentro desse meu material eu também trato sobre os direitos humanos. E além de introdução às normas aqui brasileiras, a LINDB, né? Nós temos aí essas 3 normas, ou essas 3 disciplinas para estudo para a prova da PMMG para o cargo de soldado. Vamos lá, pessoal? Então vamos para frente. Olha só, Fundamentos da República Federativa do Brasil. Antes de mais nada, de fazer a leitura do artigo propriamente dito, é importante nós entendermos sobre esse fundamento da República Federativa do Brasil, que talvez você não conheceu, ou talvez não ouviu nesse sentido, uma aula. A República, talvez você fazendo a repetição ou já ouviu. O que é República? Res. São a junção de 2 palavras, res, né? Ou seja, que significa coisa. E pública, né? Coisa do povo. Então, olha só, república, aquilo que pertence ao povo. Mas, ainda mais, dentro dessa palavra, olha só a importância que representa a República Federativa do Brasil. Significa, dentro desse princípio, quando nós vemos os fundamentos da República, principalmente falando sobre a etimologia, ou seja, a origem dessa palavra, propriamente dito, que quer dizer, no seu entender, no seu desenvolver, que a república, ela significa alternância de poder. Ou seja, então nós que adotamos a Constituição, que trata como sendo o Estado-nação uma república federativa, ela está falando o seguinte: olha, nós somos uma república federativa porque nosso poder ele vai ser alternado. E aí nós temos as regras. Ou seja, o nosso país é de 4 em 4 anos. Seja para presidentes, deputados federais, senadores, deputados estaduais, governadores de estados, vereadores, prefeitos, enfim. Esses poderes políticos, eles são o quê? Eles são alternados. Então isso é muito importante entender sobre o fundamento da república que ela trata, porque aí não há o risco, dentro desse mandamento de princípios e regras que nós vimos dentro da norma, a perpetuação de qualquer um que queira permanecer no poder. Assim como nós temos em alguns outros países em que, por decretos, ou dependendo a forma procedimental, nem falar procedimental mesmo, não de processo, eles conseguem se perpetuar no poder, mudando ali para mais tantos anos. Não, a nossa Constituição, ela veda. Ela diz que nós somos uma república e que deve haver a alternância do poder, a população tem o direito de escolher os seus representantes. Lógico, dentro desse período aí, de cada país vai tratar, mas no nosso país, 4 em 4 anos nós sabemos disso, tirando os senadores, que é de 8, mandato aí de 8 anos. Pessoal, artigo 1º da Constituição Federal, que são aí pilares basilares muito importantes. O que fala o artigo 1º? Fala sobre a República Federativa do Brasil. Então nós já vemos que a república significa alternância de poder. Ela é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal. Esqueci de falar do Distrito Federal ali agora há pouco, no esqueminha. Constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos, então, nosso regime democrático. E quais são os fundamentos? A soberania, nós vamos ver daqui a pouco sobre isso. A cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. E o parágrafo único, ele diz o seguinte: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então nós temos aí que o poder, ele emana do povo. Ele pertence ao povo. O povo, a maioria
dentro do pleito constitucional que vai escolher os seus representantes, vai escolher como será exercido toda a governança no país e assim, numa forma piramidal, de piramidal, tendo aí nos regramentos as cidades, nos estados, enfim. Se você não conhece, nós temos aqui um mnemônico para memorizar o que? Esses 5 incisos, que é a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, que é o famoso Soci Diva Plu. Então nós temos aqui a soberania, nós temos aqui a cidadania, nós temos a dignidade da pessoa humana, os valores iniciais do trabalho e da iniciativa, da livre iniciativa e o pluralismo político. Vamos lá. O que significa a soberania de um Estado-nação? Que o Estado, nós, como por exemplo em qualquer outro Estado, e quando eu falo Estado, pessoal, não é o Estado membro, Minas Gerais, São Paulo, não. O Estado aqui que eu estou me referindo é a nação, ao país. Então ele se refere que ele tem esse poder absoluto de governança sobre o seu território, nós estamos vendo aí, sobre o seu governo, sobre os recursos, sobre a população, sem o que é primordial para entender a soberania, sem interferência externa. Então, um outro país não pode chegar aqui e falar, ditar as regras como que nós vamos organizar o nosso sistema jurídico, o nosso sistema político. Não. Nós temos a liberdade e a soberania dentro da nossa cultura, dentro do nosso território, dentro do nosso povo, de fazer essa governança, e o Estado tem essa liberdade. Ah, professor, mas aí nós temos aí uns tratados internacionais, direitos humanos, ok. Quando é que nós vamos aplicar esses tratados? Desde o momento que eu seja signatário. Aí nós vamos descer lá em direitos humanos, ok? Mas, dentro do regramento constitucional, a soberania significa que nenhum Estado tem que ficar botando o B dele, falando como nós devemos ser, não. Ah, professor, mas eu vejo aí, eu lembro, Estados Unidos fazendo as intervenções, já interveio em tantos países. Ok, aí nós temos o que quando acontece isso? Guerras. Por quê? Porque outros países também não vão aceitar a interferência. Aí nós sabemos que vai gerar, com certeza, conflitos. É um princípio fundamental, então, do sistema internacional. Está aí ligado a essa independência do Estado-nação. Então, soberania, isso aí, se você não sabia o que é soberania, no sentido constitucional, temos aí essa forma absoluta de regramento, de governança interna da população, território e tudo mais. Isso, então, é importante vocês saberem sobre as decisões políticas, econômicas, tudo isso que nós vivemos no dia a dia, e o país ele tem essa liberdade de fazer a sua governabilidade sem interferência de outros países. Tem os acordos diplomáticos, diplomacia, mas a regra é essa, ok? Então nós temos aí, pessoal, eu tenho todos esses conceitos que talvez você nunca viu, talvez você só decorou lá o que cai, mas só para você entender. E a cidadania? Nada mais é que a participação popular. É o direito de exercer o seu civismo, o seu direito político. Quando nós iniciamos lá no conceito sobre a liberdade negativa, que eu falei para vocês que nós iniciamos lá então, ou retomamos, ou fazemos a menção nos direitos de primeira dimensão, ou geração, hoje se usa o termo dimensão, que é mais apropriado, nós temos o quê? Que os direitos de primeira dimensão é mais essa participação política quando se requereu menos o Estado e a participação política, os seus direitos civis e políticos na plena liberdade do cidadão exercer, porque nem sempre foi assim. Nós sabemos aí, quem já está estudando um tempo, historicamente, que tinha uma nata que poderia ser aqueles que iam fazer uma participação no voto, as mulheres não participavam, tivemos aí várias formas de regras que tolia esse direito, que fazia uma segregação de pessoas. E nós sabemos que a nossa Constituição, ela proíbe totalmente isso. Todos, né, dentro
de uma formalidade, nós vamos ver aí, temos o direito, somos iguais perante a lei. E nós vamos ver também que essa igualdade material era sopesada e tratada de outra forma. Mas cidadania nada mais é que a participação popular dentro do seu pleito político, dentro da nação, vislumbra a democracia sendo exercida, a participação realmente de exercer a sua vontade, de exercer ou de expressar a sua opinião. Pessoal, quer dizer para você que talvez vai ver meu vídeo e vai falar: nossa, professor, é bonito demais, é lindo, mas não é assim que funciona. Eu sei, a gente não vai discutir coisas acadêmicas, não vamos devagar aqui. Eu estou falando para vocês o óbvio, o objetivo, o didático para a sua prova. É isso que vai ser cobrado lá. Então, assim, não leve para outro campo, né, de pensamento, porque essa aula aqui não é para esse objetivo. É para você assimilar o que significa, conhecer, entender um pouco sobre o direito e o direito constitucional, principalmente, porque isso vai te ajudar, com certeza, a você organizar seus estudos, você que já está estudando também, sedimentar um pouco o seu conhecimento. Mas vamos lá, a dignidade da pessoa humana. Nossa, a dignidade da pessoa humana. Cara, a dignidade da pessoa humana, desculpa aí o verbete aqui, cara, né? A gente dá aula para várias pessoas, às vezes tem uns mais novos. Mas olha só, pessoal, veja só, a dignidade da pessoa humana. Primeiro ponto que nós devemos saber, o que é dignidade? Você sabe o que significa a palavra dignidade? Porque a dignidade ela é utilizada para se basear e fundamentar em muitas decisões, inclusive do próprio STF. Para se resguardar a dignidade da pessoa humana, e faz ali todo um discurso, uma dissertação, e dá o voto, o parecer, na questão de decisão judicial. Olha só, tanto que é forte esse princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Mas você sabe o que é dignidade? Bom, se você não sabe, é a questão de saber realmente o significado da palavra. Dignidade significa que nós somos merecedores. Então, nós somos merecedores. O fato de ser um humano significa que eu sou merecedor e deve ser respeitada a minha condição humana. Os meus direitos devem ser respeitados porque eu sou um humano, independente de qualquer questão, de cor, de raça, de gênero sexual, qualquer coisa. Eu sou digno, eu sou merecedor. Por quê? Porque eu sou um ser humano. Então, a dignidade da pessoa humana está aí para você entender, talvez assimilar melhor dentro desse sistema jurídico, direitos básicos, principalmente aí para nós entendermos que é uma preocupação, diz até aqui no compilado aqui, no meu escrito, né, central de qualquer estado. Principalmente depois nós temos as questões de direitos humanos que foram aí desenvolvidos após as Primeira e Segunda Guerra Mundial, principalmente. Pessoal, olha só, não vou ficar lendo aqui para você, mas também quero só destacar aqui, eu não sei se vai aparecer para você em azul, justiça social, aos direitos, a proteção, a garantia dos direitos humanos sobre a justiça social. Importante sobre isso. Importante saber a questão da justiça social. Nós temos aí que todos são iguais perante a lei. Olha, que bacana. Mas será que realmente é? Então nós temos que observar isso aí, fazer essa justiça social, porque todos são dignos e merecedores, porque somos seres humanos. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Talvez você também não sabia sobre isso. Que esse fundamento, ele traz aqui, olha só, que nós somos um país o quê? Capitalista. Então você tem a liberdade de trabalhar, de produzir, de prosperar. Nós temos essa liberdade de ter seu empreendimento, de ter a sua livre iniciativa, seus valores sociais. Lógico que dentro de um sistema que não vai tolir regras, direitos e princípios, aí nós temos essa questão de subsistência, tudo isso, desenvolvimento, crescimento da economia do país também, que é o fomento, isso é importante. E no final, o pluralismo político, ou seja, que o país ele garante que possa se constituir vários
partidos com suas filosofias, suas ideias, ideias de ideologias, de crenças nesse processo político. Isso, as pessoas são livres para defender os seus ideais dentro de uma classe, dentro de um público, dentro das suas ideias, dentro que as pessoas imaginam na sua participação, que é melhor para o país defendendo seus ideais. Pessoal, artigo 1º. Artigo 2º, não vou falar sobre ele hoje, mas eu tenho aqui uma aulinha bacana. Tem uma divisão bacana, vou passar o material para vocês observarem. E vamos fazer uma questãozinha aqui ao final, aqui, rapidinho. Depois nós vamos passando esses outros tópicos, que é o artigo 2º, o 3º e o 4º. Olha só. Tranquilo, questão de 2023. Fresquinha. Finalzinho aqui de dezembro, eu gravando esse vídeo para vocês, 2023. Prova para quê? Para soldado, olha só. Vamos lá. Entre os fundamentos que compõem a estrutura da República Federativa do Brasil, considerando o disposto do artigo 1º da Constituição Federal, tem-se. Pessoal, o que ele busca aqui? Comanda a questão. Ele buscou a tripartição dos poderes, você que já estudou o artigo 2º? Não. Ele buscou os objetivos da Constituição? Não. Ele buscou os princípios internacionais? Não. A pergunta, ela te fala, artigo 1º, ela te contou. Então, o que você vai buscar aqui? Quem é que está dentro do artigo 1º? A garantia do desenvolvimento nacional? Não. A dignidade da pessoa humana? Sim, acabamos de falar sobre ela agora. Ele é o fundamento, nessa resposta está aqui já de cara, tranquilo. Questão atual 2023. Se você pensa que isso não vai se repetir nas provas. Então é bom você estar atualizado. A construção de uma sociedade justa, livre e solidária? Não, artigo 3º. A prevalência dos direitos humanos? Poderia confundir aqui, com a letra B, mas não. A prevalência dos direitos humanos é um princípio internacional, vai estar no artigo 4º, ok? E ao final aqui a letra E, igualdade entre os estados, também faz parte do artigo 4º. Pessoal, depois nós temos mais questões, mas vou tratar somente com essas, um material que é extenso, toda a matéria que eu desenvolvi. E espero que você possa ter gostado aí dessa aula inicial, bem objetiva, didática, trabalhando com vocês. Aqui eu tenho direitos humanos, tenho também aqui o índice sobre direitos humanos, temos aí sobre a LINDB, então aqui a lei 4657 de 42, exercícios, mas é um material que vale para qualquer outra prova. Vai ter a prova aí da Polícia Civil, vai ter a prova da Polícia Penal para o ano que vem, Polícia Civil de Minas, Polícia Penal de Goiás, e nós estamos aí para somar com vocês. Então eu passei em alguns outros concursos, mas já sou policial militar há praticamente, posso quase que concluir 17 anos. Fevereiro agora do ano que vem eu já faço 17 anos de carreira, e sei o quão importante foi essa provação quando busquei, não passei de primeiro, lógico, vindo uma luta também de escolas públicas, como a maioria dos brasileiros, como quase todos, né? Mas aproveitando as oportunidades, buscando criar essas oportunidades, com fé em Deus, Deus abençoando, a gente conseguiu caminhar, Deus foi dando aí as portas abertas. Pessoal, então eu agradeço vocês que estão iniciando aqui no canal, ouvindo, vendo. Deixei aqui o microfone até parecendo um pouco essa haste, mas é porque mais próximo aqui o microfone, esse microfone ele traz uma qualidade do som melhor para vocês. Quero deixar um abraço, continue comigo, vou colocando dicas para vocês, nós vamos conversando, vamos tendo um bate-papo. Terei mais vídeos para vocês de direito penal militar, leis extravagantes, então leciono aí a leis extravagantes para os cursos especiais de formação de sargento, direito administrativo, leciono aí também para o curso de formação de soldado. Iniciará aí agora o ano que vem as aulas, né? Já iniciaram
os concluintes aí de todas as etapas já iniciaram o curso, mas estaremos aí somando na formação desse pessoal. E você quer entrar, quer fazer parte da tropa, da polícia, quer fazer parte aí de uma corporação policial, aproveita a oportunidade. Eu lembro que eu estava perdido, sem direção, e uma vez não tinha computador, não tinha nada, só contando rapidamente para a gente encerrar essa aula aqui. Fui na Lan House, na época tinha as famosas Lan House, e ali eu buscando a oportunidade, eu vi um vídeo motivacional que falou, pô, eu vou fazer isso. Foi uma dica, e aí começou tudo a mudar na minha vida, foi muito bom. Um abraço, pessoal, um abraço mesmo. Qualquer coisa, pode nos procurar nas redes sociais, tem os meus endereços aí, pode me chamar. A gente sempre tem a oportunidade aí para conversar, poder dar uma dica para você alcançar esse objetivo. Um abraço, professor Ale. Vamos embora, vamos junto, vamos para cima.